Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais. Estamos aqui hoje para resolver mais uma questão de um vestibular importante em nosso país. Dessa vez vamos fazer a questão envolvendo o tema de propriedades coligativas que foi cobrado na prova do SSA etapa 2 do ano de 2021, da edição de 2021. A questão vai dizer assim, ó, acompanha aí. 5 recipientes idênticos, graduados e sem tampas, contendo 200 ml de amostras aquosas, como segue. Então ele vai dar aqui, ó, 5 recipientes intitulados de A a E, e aí ele vai elucidar esses 5 recipientes aqui, ó. Nesses 5 recipientes, não necessariamente nessa ordem, você vai encontrar água pura, você vai encontrar solução de 0,1 m. Esse m aqui é o significado de molar, mol por litro. 0,1 molar de solução de fosfato de sódio, que é o Na3P4. Você vai encontrar uma solução 0,1 molar também de NaCl. Você vai encontrar solução molar de sacarose, 0,1 mol por litro também. E você vai encontrar uma solução chamada de solução mista de cloreto de sódio e também de sacarose. Então, 5 soluções aí, na verdade 4 soluções e uma substância pura, que no caso é a água, estão preenchendo aí esses 5 recipientes. Repito, não necessariamente nessa ordem. A figura ao lado apresenta a variação de volume dos frascos após 12 horas mantidos abertos em temperatura de 27 graus Celsius. Cada frasco é identificado com as letras A a E. Assinale a alternativa com a identificação do frasco que contém a solução de fosfato de sódio, Na3P4. Meus amigos, vamos analisar aqui a figurinha que ele nos deu. Observa só. Todos os recipientes foram colocados na mesma marcação de volume, como ele colocou aqui em cima. Ó. O mesmo volume foi usado em todos eles, 200 ml. Não vai ser uma questão quantitativa por esse lado. Mas você observa que passando-se 12 horas, ou seja, passando-se metade de um dia, o que a gente consegue observar? O recipiente A praticamente, ou então não alterou seu volume, o volume está praticamente constante, mas aí os outros recipientes do B até o E, eles têm volumes menores. Que tipo de sugestão a gente pode dar para isso daí? Que tipo de fato explica isso daí? Ora, como ele disse que os recipientes estavam sem tampas, ou seja, eles estavam abertos, então isso sugere o quê, hein, galera? Que uma parte de volume desses líquidos aí evaporou. Todo líquido ele tem o que a gente chama, o que a gente denomina na ciência de volatilidade. Uns mais, outros menos. Volatilidade é a tendência do líquido se transformar em vapor ao longo do tempo. A água tem disso, o etanol tem disso, a acetona tem isso. Todo líquido, principalmente aqueles líquidos que liberam odores muito fortes, como gasolina, por exemplo, como etanol, como cetona. Então, o que isso sugere quando a gente coloca tudo isso dentro do mesmo raciocínio? O volume aqui, o recipiente E, se você observar, ele é o que vai apresentar, após as 12 horas, é o que apresenta o menor volume. Então significa o quê? Esse recipiente E aqui, eu posso dizer que ele é o líquido que evaporou mais. Concorda com isso? Ele é o que evaporou mais. E, em contrapartida, o líquido contido no recipiente A, eu posso dizer o quê, hein, galera? Eu posso dizer que ele praticamente, já que o volume praticamente, visualmente, eu não consigo achar a diferença, eu posso dizer que ele praticamente não evaporou. Então, um evaporou mais e o outro praticamente não evaporou. Os outros recipientes aí, B, C e D, estão intermediários, vamos dizer assim. E agora a gente une o que ele está colocando aqui na situação problema, quando ele detalhou aqui os 5 líquidos. Galera, repare que desses 5 líquidos aí, somente um é água pura. Os outros 4 são o quê? São misturas homogêneas. São soluções. Apresentam solutos dissolvidos na água. E o que é que acontece quando a gente coloca, quando a gente dissolve um soluto na água? Acontece uma série de mudanças nas propriedades físicas dessa água. A pressão de vapor diminui, o ponto de ebulição aumenta, o ponto de congelamento diminui e a pressão osmótica aumenta.
O que eu estou falando aqui, em palavras um pouco mais formais, é da tonoscopia, buroscopia, crioscopia e da pressão osmótica. São os que a gente chama de propriedades coligativas. São as mudanças que vão acontecer em várias propriedades físicas do líquido, simplesmente porque agora esse líquido está dissolvendo um soluto não volátil. Então as mudanças microscópicas ali, as forças intermoleculares, vão causar uma série de mudanças nas propriedades do líquido. Vamos rever aqui, antes da gente começar a fazer a questão, que propriedades são essas? A pressão de vapor do líquido vai diminuir, o ponto de ebulição do líquido vai aumentar, o ponto de congelamento dele diminui e a pressão osmótica, que a gente chama de π, ela vai aumentar também. Então isso daí é o que acontece quando a gente acrescenta um soluto na água, desde que esse soluto seja um soluto não volátil. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é simplesmente pegar o raciocínio que está por trás dessa figurinha e ver em qual propriedade ela se encaixa aqui. Meu povo, se eu tenho um líquido, que no caso é o líquido E, que evaporou mais, e o líquido A, que foi aquele que não evaporou, então significa o quê? Esse líquido que evaporou mais significa o quê? Significa que foi fácil, relativamente fácil evaporar ele. E esse líquido A aqui, que foi o líquido que ou evaporou muito pouco, ou então foi o líquido que não evaporou, significa que é mais difícil de evaporar ele. Pessoal, como é que o senhor sabe que é difícil evaporar esse líquido A? Porque passaram-se 12 horas e o líquido aqui praticamente não saiu do canto. Então, a gente está falando aí de quê? A gente está falando do ponto de ebulição. A propriedade que diz respeito à evaporação é o ponto de ebulição. Quanto maior for esse ponto de ebulição, significa o quê? Significa que mais difícil é para a gente evaporar esse líquido. Então, quando a gente compara aqui o líquido A com o líquido E, a gente está tendo que tipo de situação, meus amigos? O líquido A, ele é aquele líquido que evaporou menos. Se ele evaporou menos, é porque é mais difícil de evaporar. Se ele é mais difícil de evaporar, é porque eu vou ter mais soluto aqui dissolvido nele. Chegamos no ponto-chave. A gente viu, agora há pouco, que quando a gente coloca um soluto na água, mudam-se várias propriedades físicas da água, incluindo, entre elas, o que a gente está destacando aqui, o ponto de ebulição. O ponto de ebulição vai aumentar, é o que diz a regra experimental. Mas quanto mais soluto você tiver dissolvido nessa água, significa que o ponto de ebulição vai aumentar ainda mais. Então, dessas 4 soluções que ele está colocando aqui para a gente, uma a gente já sabe que é a água pura, não tem o que fazer nela. Então, a solução 2, a solução 3 e a solução 4, a gente vai analisar elas aqui. Observe que a solução 2, meus amigos, é aqui que entra vamos dizer assim, a parte mais conteudística da questão. A solução 2 está trazendo uma solução de um composto iônico, que é o fosfato de sódio, Na3P4. Na3P4. Todo composto iônico, de uma maneira geral, ele se dissocia na água liberando o quê? Liberando cátion e liberando ânion. Então, naturalmente, a quantidade de soluto iônico que você coloque na água, essa quantidade ela vai estar aumentada quando ele sofrer a dissociação iônica. Como que é a dissociação iônica aqui? Vamos fazer apenas aquilo que é relevante. O primeiro elemento do composto iônico se separa do resto. Quando você tiver, então, a separação aqui, o que é que você vai ter? Você tem 3 átomos de sódio, então você vai ter 3Na, e o resto da molécula, quem que é o resto da molécula? É o grupo PO4. Então ele vai ficar separado. Observe que, pela proporção estequiométrica, você é capaz de dizer a quantidade de partículas que você vai ter dissolvido desse composto iônico aí. Como assim, professor? A quantidade que ele está dizendo na questão que colocou desse sal aqui é de 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Mas como a proporção do sal para o sódio é de 1 para 3, então significa dizer que quando ele se dissociar, esse sódiozinho aqui vai apresentar uma concentração de 0,3 mol por litro, ou seja, o triplo. E o fosfato, pelo mesmo motivo, como a proporção é de 1 para 1, ele vai apresentar a mesma concentração. Então o que eu estou dizendo aqui, meu povo, é o quê?
Você colocou 0,1 mol por litro dessa substância na água. Mas não é somente essa quantidade que você vai ter dissolvido no fim. Porque esse salzinho aqui vai sofrer a quebra, vai sofrer a dissociação, que é a ruptura da estrutura em duas partes. E aí o que você vai ter dissolvido no fim das contas, o que você vai ter dissoluto no fim das contas, é aquilo que você tem como cátion e como ânion, que é o Na e o PO4. 0,3 de um mais 0,1 mol do outro. Você vai ter 0,4 mol por litro dissolvido. Essa é a quantidade real que você vai ter na solução quando ele sofrer a dissociação. Professor, todo composto iônico ele sofre isso? Todo composto iônico ele sofre isso. Beleza, meu povo? Observa aqui a solução 3, ó. Vê como não é a mesma coisa. Solução de número 3 é o NaCl. É o NaCl, beleza? O NaCl, como é que ele se dissocia, hein, meus amigos? Ele se dissocia. O primeiro separa do resto. Eu não vou nem colocar as cargas, porque as cargas não são relevantes. Ele vai separar em Na e cloro. Qual que é a concentração do NaCl que eu coloquei lá, hein? Não foi de 0,1 mol por litro? 0,1 mol por litro. Beleza. Só que como ele é um composto iônico, não é isso que eu vou ter no final. Eu vou ter uma quantidade maior. Pela proporção estequiométrica, ó, 1 NaCl para 1 Na, 1 para 1, então a quantidade de Na vai ser de 0,1 mol por litro. E a quantidade de cloro, como a proporção também é a mesma, 1 para 1, ele vai ter o mesmo valor, 0,1 mol por litro. Então você deixa de ter o NaCl inteiro como substância única e o que você passa a ter são os seus íons Na e Cl, que seria aqui o Na+, e o Cl-. As cargas não são relevantes. Qual que é a quantidade total, então, que você vai ter dissolvida, meu povo? 0,2 mol por litro. Belezinha? Todo composto iônico sofre isso daí, repito. Observe agora que a solução de número 4, que ele vai estar trazendo aqui para nós, eu vou colocar ela aqui embaixo, a solução de número 4 é uma solução de sacarose. Solução de sacarose, C12H22, H22, 11. Galera, a sacarose ela não é um composto iônico. Ela é um composto não iônico, é um composto chamado de molecular. Perceba que ela tem átomo de carbono e hidrogênio, sugerindo que é um composto orgânico. Então ele só tem ligações covalentes ali. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se ele é um composto molecular, ele não vai sofrer essa quebra que os compostos iônicos sofrem. E o que é que significa dizer isso em relação à quantidade? A quantidade real que ele está usando da sacarose, que é o composto molecular, vai ser a quantidade que ele vai apresentar no fim das contas, 0,1 mol por litro. Eu não tenho que ficar preocupando em quebrar a molécula da sacarose, porque ela não vai sofrer dissociação iônica, porque ela não é um composto iônico. Dessas questões que envolvem propriedades coligativas, a sacarose, junto com a glicose, são os compostos moleculares que mais aparecem nas questões. A gente tem que ficar atento e lembrar que eles são compostos moleculares, consequentemente, eles não sofrem o processo de dissociação. Então, esse é o valor de sacarose que eu vou ter na solução de número 4. 0,1 mol por litro, ele não vai aumentar. E, finalmente, na solução de número 5, o que é que ele está trazendo na solução de número 5, meu povo? Ele está trazendo uma solução mista. Acompanhe comigo. 0,1 mol por litro de NaCl e 0,1 mol por litro de sacarose. Pensa, o NaCl eu já fiz aqui na situação 3. Qual é a quantidade total que eu tenho de NaCl? Não é 0,2 mol por litro? Então significa que no 5, na solução 5, eu vou ter 0,2 mol por litro, que vai ser oriundo do NaCl, beleza? Vou colocar aqui do NaCl, mas eu tenho outra substância junto, que é a sacarose, não é? Que foi o que a gente fez aqui na solução 4. Como a sacarose não é um composto iônico, ela é um composto molecular, ela não vai sofrer a quebra para aumentar a sua quantidade, então o valor vai permanecer o valor de início, 0,1 mol por litro. Então esse 0,1 mol por litro foi o da sacarose. Então na solução 5, tu tem 0,2 mol dissolvido de NaCl, do Na e do Cl, e tu tem 0,1 mol de sacarose. Quanto que dá isso aqui no todo?
0,3 mol por litro. Então, ó, em qual dessas soluções você tem mais soluto dissolvido? É na solução aqui de fosfato de sódio. Concorda com isso, galerinha? 0,4 mol por litro. Que é justamente ele que ele está perguntando qual é o frascozinho aqui do A ao E. Como é que a gente fez aqui mesmo? Quanto mais soluto dissolvido, maiores vão ser as intensidades das propriedades coligativas. Ou seja, quanto mais soluto dissolvido, maior vai ser o ponto de ebulição. Se maior vai ser o ponto de ebulição, é porque essa solução de fosfato de sódio vai ser mais difícil de evaporar. Aí é só unir agora com o desenho, meu povo. Por esse desenho aqui, qual dos desenhos, qual das soluções que ficou sugestivo a gente interpretar que foi mais difícil de evaporar? É a solução A, porque foi a única que não evaporou. Foi a única na qual o líquido não sofreu mudança. Então significa que existe uma resistência à evaporação dessa solução. Por que existe uma resistência a ele evaporar? Porque eu tenho mais soluto dissolvido ali. Se eu tenho mais soluto dissolvido, o ponto de ebulição é muito maior do que os demais. Então a solução que vai ter mais soluto dissolvido, a gente acabou de ver aqui fazendo essa bugiganga aqui, é a solução de fosfato de sódio, que é a solução que ele está perguntando qual é o frascozinho, no caso, o frasco A é o frasco que vai ter maior ponto de ebulição, mais soluto, e quem tem mais soluto é o fosfato de sódio, portanto a letra A. Meus amigos, foi bom estar aqui com vocês. Até a nossa próxima resolução de questão. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.